Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Carlos Felipe. Carlos, você foi uma das pessoas que mais atuaram, né, com as ações, né, apoiou as ações da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais e também ajudou a criar a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais. E foi um dos grandes também incentivadores do turismo de Minas, especialmente no período em que você esteve à frente como editor do Caderno de Turismo do Estado de Minas Gerais, do jornal Estado de Minas. Aí eu te pergunto, como você vê esse binômio cultura e turismo contribuindo para a economia das cidades, das localidades, das regiões? Olha, para dizer a verdade, que o Brasil ainda não descobriu o potencial que ele tem. Que é imenso, né? Imenso. É imenso. O Brasil é potencialmente o maior laboratório de turismo cultural do mundo. Uhum. Não existe em nenhum outro lugar do mundo algo como o Brasil, com a diversidade cultural, com a diversidade, né, étnica. E nós ainda temos uma felicidade de ter uma diversidade étnica muito ajuntada. Ela não é, de certa forma, dividida como a gente tem em outros países. Então, isso dá a gente uma riqueza que precisa ainda ser mais aproveitada. Mas ser aproveitada sem ser destruída. Sim. Porque uma coisa que a gente... Preservada na sua essência, Preservada, né? na sua essência. Sim. Porque não adianta você fazer uma propaganda muito grande de um efeito, de uma festa popular, de uma coisa de cultura popular, se você está destruindo aquela beleza. Sim. Então, adulterando, né? Transformando. Porque uma coisa é você fazer uma apresentação de algo inspirado no folclore, na cultura popular, que nós chamamos de projeção do folclore. Uma coisa é isso, outra coisa é você apresentar o folclore ao vivo, autêntico, tradicional. Há lugar para os dois. Sim. E tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista turístico. Sim. Por exemplo, a Rússia sabe aproveitar muito bem esse potencial da projeção folclórica e seus compositores sabem se inspirar muito nisso. Seus bailarinos fazem também o teatro, tudo, né? Há coisas maravilhosas. Os Estados Unidos também fazem isso muito bem. Milhões de pessoas para uma festa de 3 dias. É verdade. Né? Mas, enquanto isso, os nossos pobres elementos de cultura popular, quando aparece 10 pessoas para ver, tem muita gente vendo a gente. Então, mas isso sim, talvez seja uma explicação muito clara. Nós não temos pessoas capacitadas nos meios escolares para isso. Para ensinar a criança a valorizar a sua cultura, a valorizar, e ver, inclusive, que pode ganhar dinheiro, a família pode ganhar dinheiro com isso, aproveitando muito bem isso. Né? E eu acho que isso muda, inclusive, a perspectiva a percepção da pessoa sobre a sua própria realidade, né? Sim. Ela reconhece a sua identidade cultural e, a partir disso, ela pode ter um diálogo mais, digamos, equitativo com outras culturas também. Sim, não é? Na medida que eu acho que a escola deveria ser o ponto inicial. Primeiro a família. Sim. A família é o ponto inicial. Mas a escola mostrar o valor da cultura, o valor do turismo e mostrar que você não é vergonha nenhuma você ganhar dinheiro fazendo turismo. Uhum. Pelo contrário, é aproveitamento e valorização daqueles elementos todos que compõem uma identidade cultural, uma identidade social, uma identidade étnica, religiosa. Sim. Enfim, tudo isso pode ser feito. A propósito, por exemplo, está sendo lançado um livro em que se mostra para as escolas como que pode utilizar música e cultura popular na formação. Sim. Né? Eu me lembro muitos anos atrás. Na minha formação, quando eu estava no primário, nós tínhamos isso. Sim. Nós tínhamos aula de música, nós tínhamos aula de folclore, nós tínhamos aula de teatro, nós tínhamos aula de artes em geral. Sim. E essa formação humanística, ela nos dava um posicionamento muito mais eficaz diante do mundo que nós estávamos e da sociedade que a gente começava a descobrir. Agora você presta atenção, um detalhe interessante. Hoje, por lei, é obrigado a ter aula de música nas escolas. Sim. Por lei, qual que tem? O que está sendo dado? Qual que está sendo dado? Não tem. Nós temos que verificar isso. Não né? há, inclusive, professores.
não há professores, os professores não estão sendo formados para ensinar, para utilizar todo esse potencial, toda essa riqueza. Então, isso, e é lei, hein? É verdade. Mas tem que ser cumprida, né? Tem que ser cumprida. Mas diante dessa questão toda que o senhor levantou, me vem a pergunta, vários projetos seus foram nessa linha, né, de unir o folclore, o turismo, a identidade cultural e dando certa diferenciação cultural para cada localidade. Como é que o senhor se inspirou nesse planejamento, nessa trajetória? Wagner, evidentemente que ninguém cria um projeto sozinho. É Sim, sempre um claro, grupo. claro. Pode nascer uma ideia, né? Sim. E as ideias vão sendo moldadas, aperfeiçoadas. Uma contribuição coletiva, né? Uma construção coletiva. Transforma-se num trabalho coletivo. Dentro desse trabalho coletivo, em Belo Horizonte, por exemplo, nós tivemos a felicidade de criar o Forró de Velô, que é o atual Arraial de Velô, que hoje se transformou realmente num potencial turístico forte. É verdade. E num evento de repercussão nacional. E que na época, para criar, foi difícil. Nós tivemos que utilizar, inclusive, o valor, o aspecto social que as paróquias tinham. As primeiras quadrilhas nasceram dentro de paróquias. Sim. E que era o único lugar que ainda tinha um agrupamento social que permitiria isso, né? Depois nós tivemos questão do Minas ao Luar, Seresta ao Pé da Serra, projetos como... Alguns já morreram, outros não, né? Sim. Mas tudo isso agrupados. Hoje a gente pode dizer que tem muita coisa acontecendo aí, que teve um grupo trabalhando, principalmente a partir final da década de 70 e início dos anos 80, cujos resultados estão aí, mostrando claramente que cultura pode ser feita, que o turismo pode ser feito, e é feito. Sim, sem dúvida. Mas nós falamos sobre o folclore também, que eu sei que é uma das suas grandes paixões, né? E o folclore é um elemento, digamos assim, muito delicado, principalmente porque ele fala de tradições de geração para geração, e tem muito de oralidade nisso, mas também em função do embate com o progresso, com as transformações do mundo, com a evolução tecnológica, enfim. O senhor considera que no mundo de hoje, com esses avanços todos e a rapidez como as coisas acontecem, o folclore ou essas tradições dessas comunidades possa estar sendo ameaçada? Ameaçadas estão, mas nunca vão morrer. Há diferença. Essa é uma boa informação. Me deixa mais tranquilo. Não, ameaçadas estão. Porque o folclore, ele não é ao ponto de ficar só no passado. Se a gente fosse dinâmico, pensar, né? Ele é dinâmico, ele se muda. Se nós fôssemos pensar assim, o que seria folclore no Brasil? Só aquele que estava quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Claro. Então, a evolução dele, a dinâmica dele faz com que novos elementos vão se agregando. Antigamente a gente tinha medo de assombração, hoje a gente tem medo de bandidos. Antigamente se acreditava no mar tenebroso, hoje você pensa que lá no céu, por exemplo, em Marte agora, que descobriram água lá, pode de repente o marciano vai aparecer lá de novo. Sim. Né? Então, essas coisas vão acrescentando novas lendas, novas tradições, novos elementos de roupagem, de comida, de danças, de folguedos, que vão se acrescentando e vão, de repente, num processo transformativo. Nada de você querer acabar com o que existe. Sim. Mas você vai assistir à transformação dele, o aperfeiçoamento dele, porque ele acompanha também a própria evolução sociocultural das pessoas. E nesse caso, a Comissão Mineira de Folclore, da qual o senhor é um dos mais ilustres integrantes, já foi até presidente dela, como que ela atua nessa questão? Olha, hoje nós temos na presidência da comissão um senhor professor, sociólogo também, José Moreira de Souza. Por exemplo, fizemos com José Moreira de Souza, em 74, o primeiro seminário no Brasil sobre medicina popular e religiosa, feito com a UFMG. E com a Comissão Mineira de Folclore. Então, ele é uma pessoa que pensa alto, que pensa grande. Por exemplo, esse mês de outubro ele está por conta de uma festa de congado lá em Pinhões, mas já está planejando, por exemplo, o encontro que vai acontecer no ano que vem, do Festival de Folclore que vai acontecer no ano que vem em Belo Horizonte, o encontro nacional de todas as comissões de folclore aqui em Belo Horizonte no ano que vem. Sim. Então, isso está sendo pensado. E o Moreira tem essa abertura maravilhosa de ver que o antigo, que o passado, que o tradicional pode perfeitamente ver também as transformações que vão acontecer, estão acontecendo claramente nos tempos de hoje. Perfeitamente. Agora eu queria abordar um outro aspecto das suas realizações, que é o da literatura. O senhor, como escritor, né, autor de mais de 28 livros, ou de 28 livros,
sempre focando essa questão do folclore, das tradições populares e também abordando aspectos distintos das manifestações. Mas agora, mais recentemente, o senhor lançou um livro que chama O Grande Livro do Folclore, que aborda um aspecto mais amplo dessa cultura, falando das regiões todas do Brasil e sobre os aspectos geográficos, econômicos, históricos, culturais. Como que é essa sua dedicação à literatura e como que as pesquisas acontecem? Na verdade, eu sempre quis escrever. Eu falei isso logo no início, sempre quis escrever. Né? Até hoje ainda tenho guardado o meu primeiro romance manuscrito inédito até hoje. Evidentemente, escrito quando eu tinha 10 anos de idade. Décadas de anonimato. Eu tinha 10 anos de idade, chamava-se Na Imensidão dos Mares. Pelo título já pode imaginar, né? Escrevi minhas poesias, escrevi minhas coisas todas, mas a cultura popular e a música, a cultura popular, o folclore, me fizeram enveredar por esse caminho. Então, dos meus 28 livros, praticamente, com exceção de... Tem um livro que deu a primeira tradução do José Martí, dos poemas de José Martí. Tem um livro que eu fiz um pouco meio contando histórias da minha terra, que é o Tempos de Capitinga, e os casos da minha mãe e do meu pai, que era o... São tantos os livros que nós vamos pedir uma breve interrupção agora para chamar mais um intervalo, mas na volta nós vamos retomar essa atividade, porque 28 livros não é pouca coisa. Nós vamos falar um pouco mais disso. Então não saia daí, é um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.